Olá, meus queridos, professor Marcos Pedro mais uma vez aqui com vocês. Hoje, um assunto muito show. Vamos falar sobre conceitos de hereditariedade. Lógico, de forma bem inicial, tá bom? Mas vamos lá, vamos entender o que são os cromossomos, quantos cromossomos tem na célula humana, né? As divisões celulares, o que é mitose, o que é meiose e o que elas originam, DNA. E os gametas, masculino e feminino. Tá bom? Tudo isso na nossa aula de hoje. Curta, dê um like aí, se inscreva no nosso canal e vamos para o vídeo de hoje. Ok, então, para começar, nós vamos começar falando sobre genética, né? O que a genética estuda? A genética estuda a transmissão de características de geração em geração, que nós chamamos de hereditariedade. Então vamos falar dos cromossomos. No momento da divisão celular, que a gente vai também se aprofundar mais um pouco sobre isso, né? Então o núcleo da célula, que é onde está o material genético, esse material genético se contorce. Engraçado que é no momento da divisão celular que o DNA pode ser visto através de microscópio. Mas vamos lá, continuar. Então esse núcleo ele se contorce, esse material genético ele se compacta e ele fica em forma de espiral. Lembra da formazinha do DNA? E o que é o DNA? É o código genético, nossas informações genéticas. Tudo aquilo que nós vamos ter de característica no genótipo, no futuro, estão todos no DNA. Isso já acontece na hora da fecundação. Mas vamos voltar aqui para os cromossomos. Então, o que é cromossomo? É uma molécula de DNA. Na hora da divisão celular, esse material genético ele se condensa, ele fica compacto, ele fica em forma de espiral e aí forma bastões. E esses bastões são os cromossomos. Vamos falar da divisão celular. Vamos chegar lá agora. São duas divisões celulares que nós temos. Nós temos a mitose e a meiose, tá bom? A mitose, nós temos a célula-mãe, uma célula, e ela se divide em duas células, chamadas de células filhas, né? E essas duas células são idênticas à célula-mãe, com o mesmo código genético, com o mesmo número de cromossomos, e elas são classificadas como células somáticas, tá certo? A mitose produz células, uma divisão celular que produz células chamadas células somáticas. E qual a função dessas células produzidas através da divisão celular mitose? A composição dos nossos tecidos, né, dos nossos órgãos, ou seja, o nosso corpo é composto por células somáticas produzidas através da divisão celular mitose. E através da mitose nós temos as células somáticas, e essas células somáticas são classificadas como diploide. Aí se você pega um livro de ciências do ensino fundamental que fala sobre esse assunto, genética, ou um livro de biologia, né, de forma mais avançada, mas você vai ver lá o 2N. 2N representa pares de cromossomos, ou seja, os cromossomos estão organizados nas nossas células em pares. Os seres vivos têm número de cromossomos diferente, pares diferentes. Nós, seres humanos, temos 46 cromossomos, ou seja, temos 23 pares de cromossomos. Vamos falar agora da meiose. Lembrando, na mitose nós temos as células somáticas com 46 cromossomos, no caso do ser humano, 23 pares. Vamos lá, a meiose, gente, ela origina os gametas. Os gametas são células sexuais. No caso do ser humano, nós temos o espermatozoide, que é o gameta masculino, e o óvulo, que é o gameta feminino. E essas células sexuais, elas têm, no processo de divisão celular meiose, elas têm apenas metade dos cromossomos das células somáticas, ou seja, nós temos 23 cromossomos nas nossas células sexuais. E esse tipo de células são classificadas como haploides. Por quê? Porque tem um cromossomo de cada tipo. Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.